Exercício, treinamento, esforço. Até que ponto o corpo aguenta? Qual é o seu limite? Como evitar lesões tão comuns hoje no esporte? O corpo é levado ao limite e não resiste. O esporte deixa de ser saudável e a fraqueza humana fica evidente. Mas o atleta é mais importante do que os resultados. Alguns clubes e equipes começam a se conscientizar sobre a importância do estado físico de cada indivíduo. A triatleta Fernanda Keller, o judoca Flávio Canto, a maratonista Márcia Narlock e jogadores de futebol como Romário e Magno Alves do Fluminense, assim como pessoas que gostam de fazer exercício, já se submeteram a um método pioneiro desenvolvido aqui no Brasil que analisa a capacidade física através de um exame de sangue detalhado. O doutor Alexandre Cozendé é farmacêutico bioquímico e vem estudando a bioquímica do esporte há mais de 16 anos para desenvolver a monitoração bioquímico-hematológica do condicionamento físico. Quando é que o senhor viu a necessidade de desenvolver esse método? Por volta de 1984, eu fazia parte de um congresso internacional de química clínica aqui no Rio de Janeiro e começava-se a estudar umas primeiras dosagens bioquímicas para acompanhar o treinamento físico. E eu tive uma visão interessante, que eles usavam poucas variáveis. Estudava uma, duas substâncias e emitia um conceito grande sobre o corpo do indivíduo que está submetido ao exercício. Então eu vi ali a possibilidade, que eu trabalhava em análises clínicas, né? Me tornei um especialista em exames de sangue, em técnicas de detecção das várias disfunções do corpo, célula, bioquímica, tudo. E comecei a ter a ideia de usar várias dosagens ao mesmo tempo para monitorar essa atividade. Nessa época eu estava na aeronáutica e comecei a aplicar isso no treinamento de combatentes. Eram indivíduos submetidos a um esforço físico muito intenso e que, no final das contas, às vezes formava doente e não combatente, né? Porque depois que eu comecei a empregar, eu vi que o motivo disso, né? Porque o treinamento físico, quando a individualidade biológica não é respeitada e as sobrecargas começam a ser excessivas, ou pela própria carga, que é muito forte de trabalho, ou pela incapacidade do organismo de suportar aquela carga, tanto fisicamente quanto bioquimicamente. Às vezes ele não tinha os componentes nutricionais necessários, não tinha hidratação adequada, não tinha capacidade do sangue dele carregar oxigênio de uma forma adequada. Com a monitoração fica simples de resolver essas deficiências? Fica simples de resolver, sim. Praticamente é o único método que se tem hoje em dia para resolver isso. Porque como essas disfunções, esses equilíbrios acontecem de forma muito pequenininha no corpo, né? São alterações bioquímicas, celulares, não tem sintoma clínico. Então, o médico de equipe não consegue ver, muitas vezes, né? O treinador não consegue ver, o pessoal nutricionista e os outros... O atleta está se sentindo mal, não está conseguindo render... Não, ele nem está se sentindo mal. Às vezes Só ele nem não está conseguindo render o suficiente. Às vezes também não. Às vezes ele está rendendo, está direitinho, mas já começou com desequilíbrio bioquímico e celular. Entendeu? E que a equipe não tem condição de ver que ele está perdendo performance ali. Quando começa esse desequilíbrio a aumentar um pouco mais, aí começa a diminuir a performance. Aí normalmente a culpa é do treinador, a culpa é do cara que não cumpriu uma determinada função direito, a culpa é a do buraco do campo, né? Às vezes tropeçou ali e rompeu um músculo. Pô, a culpa é do buraco do campo. Não. Se o músculo dele tivesse íntegro, com todas as células, o buraco não teria rompido o músculo dele. Entendeu? Normalmente é que não se avalia isso. Ninguém controla o que está acontecendo com o corpo do indivíduo. Não tem que ser atleta, não. Qualquer indivíduo submetido a um estresse intenso, né? Quando você controla, você começa a ver as pequenas variações, o começo da doença. E o que pode levar. Exatamente. Aí você dá um caminho a seguir para desviar desse caminho que está conduzindo a doença. Para o atleta, como é que funciona? O atleta chega, você tira sangue... Esse método, monitoração bioquímica hematológica do condicionamento físico, que é um palavrão, né? ele não é só um conjunto de exames, nem é só para atleta.
Ele é um método que inclui uma consultoria inicial, que a gente escolhe uma série de dados biofísicos e de hábitos de vida desse indivíduo, alimentação, quanto que ele dorme por dia, uma série de coisas. É colhido também o sangue. Nesse sangue são dosadas entre 45 e 70 análises simultaneamente. Essas análises já foram estudadas durante esses 16 anos da pesquisa da gente. Então nós temos as curvas, como que elas variam de acordo com um treinamento físico e que permitem a gente dizer o que é ideal para o indivíduo, né? Então é montado um laudo em cima disso, desses exames todos, essa anamnese, tudo isso correlacionado, e é marcada uma outra consultoria, leva de 1 a 3 horas, depende do que está acontecendo com o indivíduo e do grau de dúvida que ele tem e que a equipe técnica dele tem. Médico de equipe, o treinador, o fisiologista, a nutricionista, eles vêm junto. O ideal é que venham junto, é um trabalho de equipe, né? Então a gente começa a explicar tudo que está acontecendo e dar uma conduta para ele, um caminho para ele seguir. Você deve passar a beber mais X copos d'água por dia, porque o que você está bebendo, você acha que está certo, mas não está. Por exemplo, você tem aqui um gráfico da incidência de alterações fisiológicas da equipe brasileira de remo, que foi para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Sim, então aqui nesse gráfico aqui a gente pode ver, né, que eles apresentaram... Como é que resolve cada passo desse? Então, por exemplo, nesse primeiro ponto que a gente observa, tem uma incidência de lesão muscular em mais de 70% dos atletas componentes dessa equipe. Como é que você resolve uma coisa dessa, né? Provavelmente essas lesões aconteceram porque os atletas executaram trabalhos numa carga maior do que a capacidade orgânica dele nesse momento da vida dele. Né? Então a gente diminui volume ou diminui a intensidade do trabalho, ou diminui ambos, volume e intensidade. Ou mantém volume e intensidade, mas aumenta a quantidade de repouso que ele deveria ter. Às vezes, aumentando o repouso, ele consegue adequar a carga de trabalho, não precisa reduzir o volume e a intensidade. Né? Quanto exercício alguém pode fazer? Depende de quanto repouso ele vai ter. Né? Você não pode só trabalhar, você tem que repousar também, porque é durante o repouso que o organismo se reestrutura. Né? Então, esses indivíduos aqui que estariam perdendo performance, passariam a ter 100% das células dele, não teriam essas lesões musculares. Mas outras coisas acontecem. Hidratação deficiente. Né? Essa hidratação deficiente contribui para a incidência dessa lesão muscular. Né? Microhemólise. E aqui é só tomar mais água, é simples? Na hidratação deficiente, só tomar mais água. Ou qualquer outra coisa que ele goste. A sua receita é essa? Ele pode tomar água de coco, laranjada, suco, né? A preferência nossa é sempre por produtos naturais, né? Quanto menos produtos químicos, menos trabalho para o fígado desse atleta, que já está trabalhando o fígado dele, muito, porque ele é atleta, né? Então essa microhemólise, que é a hemácia que arrebenta, a hemácia é a célula que transporta oxigênio no corpo, né? Se ela está arrebentando, tem menos célula para oxigenar. Se tem menos oxigênio no corpo, tem mais incidência de lesão muscular também. Então várias coisas contribuem para essa lesão, né? E assim por diante. Tá ótimo. E para a pessoa normal? A pessoa que está a fim de fazer um exercício, que não é atleta de alto nível, mas que precisa de um condicionamento físico moderado.